Que caminho seguir? A gente se faz essa pergunta, que caminho seguir? E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo e compartilhar com vocês conhecimento. Estava meditando aqui em alguns pensamentos e veio esse questionamento, que caminho seguir? Às vezes a gente passa por uns momentos na vida que ficamos, como no vídeo passado ali no Getsemane, travados, sem saber que decisão tomar, sem saber que rumo que seguir, o que a gente vai fazer da nossa vida. Para alguns, mesmo tendo uma abundância de recursos, chega o momento da indecisão. E para muitos de nós também chega o momento da escassez, que é onde nós também não sabemos que caminhos tomar. E nós pedimos coisas em oração, o Pai nos ouviu e no momento em que Ele começa a mudar as coisas, a gente começa a ficar confuso. Você já passou por isso? Você pediu algo em oração, Pai, eu quero que melhore a minha vida financeira, eu quero que melhore o meu relacionamento, eu quero que melhore a paternidade, a minha maternidade, quero ser um pai melhor, quero ser uma mãe melhor. E quando as coisas começam a mudar de direção, Deus começa a agir, a gente começa a ficar confuso, porque não é da maneira com que a gente esperava que fosse. A gente limita a Deus à nossa ótica humana, e quando Ele começa a fazer algumas transições, algumas mudanças, a gente começa a ficar angustiado, começa a achar que está havendo lutas, batalhas, quando na verdade é só uma transição, irmãos. É uma transição de ciclo, são ciclos que Ele encerra, ciclos que se iniciam, e a gente pede as coisas em oração sem estar preparado muitas vezes. Já observaram isso? Acredito que isso não tenha acontecido tão somente comigo, de pedir algo em oração e não estar preparado, ou não estar com os ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar naquele momento. A gente acha que o que precisa muitas vezes mudar, irmãos, na nossa vida é questão financeira, localidade, quando o que precisamos mudar verdadeiramente somos nós. Aonde precisamos ir é para dentro de nós. Muitas vezes o que precisamos não é nem sair do local onde estamos. Às vezes é necessário, às vezes não é necessário. Ele que sabe o tempo certo de todas as coisas. Mas às vezes a gente só precisa sair para dentro de nós. A gente precisa parar um pouco em toda essa tribulação para que nós entendamos que caminho seguir. Parece uma pergunta óbvia, mas que muitas vezes vem cheia de mistérios, bem cheia de confusão, e essas confusões começam a vir na nossa mente quando a gente não entende aquilo que o Senhor está fazendo naquele momento. Quando Ele nos pega de um certo local, nos tira de uma roda de amigos, nos tira de uma determinada empresa. Se a gente tem empresa, Ele nos move. Só que nesse mover dele de um local para o outro, vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes eu não pedi para Deus que eu queria um pouco mais de privacidade, eu queria um pouco mais de clareza nas coisas, eu queria um pouco mais de sossego. Tinha minha empresa, estava com todas aquelas vendas vindo, com todas aquelas coisas, mas eu já tinha anos. Eu comecei a trabalhar em 2009 com comunicação visual, trabalhei 6 anos para uma empresa, depois saí, dali foi minha vida solo. Passei por algumas sociedades onde não deu certo e nunca mais parei. Até em 2024, depois da decadência da minha empresa, eu entregar ela para Deus, porque até nisso eu resistia para entregar e não tinha descanso para mim. Então o que verdadeiramente eu precisava, quando eu estava dentro da minha empresa e pedia algo para Deus, Senhor, eu quero conquistar meu primeiro milhão, eu quero mudar de vida. E às vezes a gente pede coisas para Ele sem saber o que verdadeiramente está no fundo do nosso coração, o que verdadeiramente nós precisamos. A gente pede o que está na nossa ótica externa da vida, aquilo que a gente enxerga e pode ver aqui próximo. A gente pede isso, a gente acha que o problema está nas coisas que a gente pode ver, quando na verdade o problema está dentro de nós. E eu pedi essa mudança de local, de vida, na verdade, não de local. Eu pedi essa mudança de vida e foi quando a minha empresa começou a passar por problemas, começou a ruir. Eu comecei a ver que a minha gestão não era uma gestão excelente. Comecei a ver que eu precisei, como já havia recebido muitos conselhos lá atrás para me estruturar e tudo, mentalmente. Achei que tudo era na força do braço, quando ela começou a ter problemas e sucumbiu. E eu tive que entregá-la com muitas dívidas. E nesse arrancar do Senhor de local, de me tirar de um local e tá me transicionando para um novo local, me tirando de um ciclo, encerrando um ciclo na minha vida e tá me transicionando para outro, nesse meio tempo, os problemas que a gente nem sabia que existiam dentro de nós começam a vir para fora, porque o Pai nos conhece melhor do que nós mesmos. E são nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de transição, onde a gente faz um pedido de oração e Ele nos atende, só que não à nossa maneira,
não a maneira em que nós entendemos. Ele nos transiciona de local e nesse meio tempo a gente não quer desagarrar das coisas que a gente nem sabia que tinha tanto apego. Não é assim que funciona? Você pediu algo em oração, Deus está te tirando do local, te levando para outro local e você não está querendo largar as coisas. Não está querendo deixar para trás aquilo que você acha que te faz bem, que na verdade não está te fazendo bem. Eu queria algo que eu julgava ser melhor para mim, queria uma condição financeira melhor, só que eu estava precisando de descanso, irmãos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. A alegria da vida está no perdão. A alegria da vida está na reconstrução. A alegria da vida está em não saber de tudo. A alegria da vida está no compartilhar. E quantas vezes a gente vive uma vida imposta pela sociedade, imposta por conceitos que vêm da nossa família, de tradições antigas, que vem passando de geração em geração, e quando você se vê indo pelo mesmo caminho dos seus pais, indo pelo mesmo caminho dos seus avós, vida financeira, vida boa é com muito dinheiro e tudo, quando a essência da vida a gente esquece. Deus nos conhece tão bem que Ele enxerga, eu e você, Ele enxerga por trás da capa do ego, da capa do orgulho, da capa do medo, irmãos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Não se engane, não ache que não. As pessoas tendem a achar por uma tradição antiga que Deus só enxerga pecado em nós. Quando Ele enxerga a intenção do nosso coração, Ele te enxerga melhor do que você mesmo, irmão. A visão dele transpassa todas essas barreiras de traumas existenciais, medos, todo esse lixo que a sociedade impõe muitas vezes sobre a nossa vida. O inimigo se aproveita de todas essas coisas para nos encher. A gente passa a não se enxergar mais quando Ele nos enxerga no íntimo. E Ele nos salva de onde a gente nem achava que precisava de salvação. O fim da minha empresa foi a minha salvação, porque eu comecei a me enxergar novamente. Eu comecei a entender quem eu sou verdadeiramente. Eu pude me encontrar novamente, irmãos. Eu pude ver que a alegria da vida está no perdão, coisa que eu não enxergava mais. Quão satisfatório é viver uma vida em que nós podemos, na verdade, exercer o perdão. Viver uma vida onde a gente pode ter alegria na reconstrução, a alegria em reconstruir tudo novamente, a alegria em não saber de todas as coisas, porque nós não temos todas as respostas. E quão bom é isso, quão bom é não ter todas as respostas. A paz que a gente tem, a paz que está em a gente não saber de todas as coisas, não é necessário. Nós precisamos, irmãos, uns dos outros. Em algum momento na sua vida, na minha vida, nós vamos precisar um dos outros. E o bom é não saber de todas as coisas. Porque como é que pode um copo cheio querer ser preenchido? Não tem como. Às vezes você pede tanto de Deus algumas coisas e você já está tão cheio de si, tão cheio de conhecimento, de coisas, que você não tem como mais ser cheio, irmãos. Você não tem mais para onde entender, você não tem mais para onde expandir a sua mente, que você já está tão cheio, está se saturando de tantas coisas, já acorda o dia tão atribulado que não tem mais nem tempo de pensar. Aí aquela velha pergunta do início: que caminho seguir? Você não tem as respostas porque você está tão cheio de si mesmo. Quantas vezes nós não andamos assim, irmãos? Cheios de si. Por empresa, por emprego, por amizades, por bebedeiras, por glutonaria. Isso não é questão aqui só de pecado. É porque todas essas coisas têm um preenchimento na nossa vida e na nossa mente passageiro. É dopamina, irmãos. É algo passageiro, é algo que não é eterno. É algo que muitas vezes nem te agrega, só te alivia momentaneamente, mas não resolve o problema. E Deus te enxerga além de todas as suas capas e Ele quer tratar você. Quando você pede algo em oração que Ele te faz essa transição, é no meio do caminho que Ele vai te curando, vai te mostrando coisas que você não enxergava mais. A gente às vezes nem enxerga. O Pai conhece a tua capacidade e por isso Ele te pede para confiar nele. Sinta-se privilegiado. O Senhor sabe toda a tua capacidade. Ele sabe que você pode conquistar. Ele sabe que você, se te soltar dentro de uma cidade, você pode fazer acontecer. Porque Ele sabe a tua ousadia. Ele conhece aquilo que Ele colocou dentro de você, que é a essência dele. Ele sabe de todas as coisas. Porém, Ele te pede, em meio a toda essa tribulação, em meio a toda essa confusão, que você confie nele. Confia no teu Pai. Confia em quem você ora, confia a quem você tem orado, porque parece hipocrisia, a gente ora a Ele, mas na hora de confiar a gente não quer confiar, a gente quer fugir. Como que pode uma pessoa cheia de habilidade simplesmente cair nos cuidados do Pai, cair na graça dele? Nessa transição de onde Ele está te tirando para onde Ele vai te levar, tá na dependência dele, viver na dependência dele. Engraçado, né? A gente tem tanta habilidade, a gente tem tanta coisa boa,
a exercer, a executar boas ideias. A gente tem boas ideias, a gente tem planos, mas o Senhor aquieta todas essas coisas em algum período na nossa vida e pede simplesmente para a gente confiar nele. E é estranho porque a gente que está acostumado, nós que já vivemos uma vida inteira de trabalho, de dedicação, de empresa, de trabalhar para os outros, de fazer algo de maneira certa, de maneira boa, a gente não quer parar porque a gente está acostumado a tudo ser na força do braço, quando ele chama para confiar. E é assustador, mas ele diz: não te assombres, não te espantes, não tenha medo. Confia. O Pai é o amigo que nos ouve e escolhe dar conselho. Não o que queremos, mas o que precisamos. Ele não julga, ele abraça, irmãos. Nesses momentos de confusão é o momento que Deus mais consegue se aproximar de nós, porque nós permitimos isso. Na nossa fragilidade, na nossa vulnerabilidade, é onde o poder dele pode derramar sobre a nossa vida. É onde ele pode mostrar que ele é Pai, que ele é cuidador também. Ele sabe o que é melhor pra gente. É quando a gente se desarma do ego, se desarma do orgulho. A gente só consegue se desarmar desses sentimentos ruins, dessas capas de medo, de amargura, quando nós estamos fragilizados. Aí as pessoas falam assim muitas vezes: a pessoa só olha pra Deus quando tá no momento difícil, mas é nesse momento que a gente consegue enxergar. É nesse momento que a gente consegue abrir o coração. Porque se tudo estiver dando certo, a gente nem olha muitas vezes para aquilo que precisa ser mudado em nós. A gente finge que está tudo bem com bebedeira, com amizades, a gente não tem nem tempo, muitas vezes, para a nossa família. Fugindo, vivendo uma vida de ilusão. Irmão, Deus está te chamando para transpassar essa capa do medo e dos teus traumas. Confia nele. Já está todo arrebentado, as coisas não estão acontecendo mais, você está vendo que não está acontecendo mais, então entrega o teu coração para ele verdadeiramente por inteiro. Que caminho seguir? Entrega a ele. Não tem medo. É na tua solitude que você mostra se você é um corajoso ou não. Você é uma corajosa ou não. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E você sabe que você hoje nem luta mais por promessas, nem está em busca mais dessas coisas assim de e quer abençoar. Você só quer ter paz. E é a paz que ele quer te dar. Não, essa falta de paz somos nós que criamos no meio dessa confusão, no meio dessa transição, em sair de um caminho e ir para o outro. É a gente que cria dentro de nós, porque a gente verdadeiramente não confia. É onde o Senhor expõe a nossa falta de confiança. É nesses momentos que ele expõe a nossa falta de confiança. Assim como foi Pedro: eu te amo, eu nunca vou te deixar. O Senhor falou: em verdade te digo que me negarás. Antes do cantar do galo lá, ele não negou Jesus 3 vezes. Ele conhece o nosso coração, irmãos. E nessa transição é a transição do amadurecimento. Aquilo que você pediu em oração vai acontecer, porém muitas coisas antes vão acontecer. Porque elas têm que acontecer dentro de nós, não é externo. A gente olha sempre para o externo. E o que está precisando de mudança é aqui. É aqui dentro que precisa de mudança. Olhar mais para a nossa família, olhar mais para os nossos filhos. Enxergar quem são as pessoas que andam conosco, quem verdadeiramente quer o nosso bem, quem não quer o nosso bem. Isso é uma transição do Senhor, é uma mudança de dentro para fora. É o que o Evangelho faz conosco. Então se permita ser mudado pelo Senhor. Que caminho seguir? Ele vai te responder. E a resposta muitas vezes já está dentro de você. Levanta. Tá com medo de parar? Ele sabe que você precisa de descanso. Chega. Ele sabe que você precisa de descanso, irmão. Já chega. Tá com medo de parar por quê? Aquilo que você pediu em oração vem com o teu posicionamento. Então está vendo que não está dando mais certo uma empresa, um emprego, um relacionamento? Já chega. Já chega. Para de insistir naquilo que o Senhor já te mostrou que não é para você seguir. Para de andar nos caminhos onde Ele falou para você não andar mais. Ele já está te mudando de ambiente. Solta as coisas para que você possa viver o novo. Solta. Tenha coragem de soltar. É tão fácil a gente olhar para a vida dos outros, julgar aquilo que nós vemos. Mas na hora que vem para cima da gente, na hora que a situação se volta para nós, que a gente precisa olhar para dentro de si, a gente tenta fugir, a gente esperneia, a gente fica esperneando igual uma criança. Não foge do processo ao qual Deus tem te colocado. Essa pergunta, qual é o caminho, a resposta está nele e está aí dentro de você. Só que esse barulho ensurdecedor precisa parar em você. Não tenha medo de parar, irmãos. Às vezes é necessário parar para descansar. É humano descansar. O Pai não precisava de descanso, mas criou um dia para nós descansarmos na semana. O dia do descanso é sagrado, é santo. Então descansa de toda essa correria, porque você não está correndo simplesmente pelo fato de querer ter uma vida melhor. É para apagar e é para disfarçar o trauma e o medo que você sente dentro de você. Aquilo que fizeram contigo na tua infância, no relacionamento. Para, descansa. Descansa no Senhor. Quando a gente toma essa atitude de querer parar, nós ficamos nos julgando, achando que nós somos preguiçosos, que a gente não quer fazer nada da vida, que é vagabundo, porque é o que a sociedade diz. Mas se Deus tem te chamado para o descanso, descanse, irmão. Há tempo de trabalhar e há tempo de descansar.
Há tempo de viver na força do braço e há tempo de viver na dependência de Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Que Jesus possa falar contigo através dessa mensagem. Ele te conhece melhor do que ninguém. Ele enxerga você através das barreiras que você impõe para a sociedade, mas Ele enxerga todos os seus medos. Não tenha medo, irmão. Se Jesus está te chamando, se Jesus tem feito isso contigo, aceita. É uma transição de um caminho a outro. E no meio desse caminho muitas coisas acontecem. Mas a ordem é chegar do outro lado. E Ele está contigo nesse teu barco. Só que essa tempestade é necessária. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Que você fique firme. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero fazer uma oração por você também. Por nós. Para que o Senhor ouça a nossa voz. Porque Ele ouve, irmãos. Querido Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por essa quinta-feira. Deus abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana. Senhor, cuida de nós, nos ajuda a passar, Senhor, por esses caminhos difíceis, nos ajuda a passar por essa fase e esse novo ciclo, a qual estamos passando por essa transição para chegar onde o Senhor quer. Muitas vezes nos dá medo, dúvida, mas que o Senhor possa ser a nossa base forte. Nos leva, Senhor Deus, a cada dia a nos aproximarmos de Ti em atitudes, no cuidado com os nossos filhos, a nossa família, no cuidado e no zelo com o dia a dia, com a nossa casa, carro, tudo aquilo que o Senhor nos deu. Aqueles que acham que têm perdido tudo estão só no começo da transição para viver aquilo que Tu queres. Aqueles que estão com medo, Senhor, seja o socorro presente, que eles possam buscar a Tua face, Senhor, nas Escrituras, na sabedoria, no conhecimento, para que eles estejam em Ti, para que no dia mau eles possam resistir. Ajuda cada um dos Teus filhos a passar por esse vale, por esse deserto, e que o Teu nome seja engrandecido na vida deles e na minha vida, porque tudo isso é para a honra e a glória do Teu nome, Senhor Jesus. É no Teu nome que pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém.